Tudo bem? Bem, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, jovenzinha, e a todos os nossos companheiros da espiritualidade aqui presentes também, para mais uma reunião espiritual desta noite na nossa Casa do Caminho, onde vamos contar aqui com a nossa palestrante, Kátia Penteado, né? Ela vai falar sobre um tema da fonte viva, avancemos. É isso? Tudo bem. Cumprimentamos também nossos amigos da internet, que estão nos assistindo. Desejamos também a todos muita paz e momentos também de felicidade através desse aprendizado. Cada vez que aqui nós chegamos, estamos sempre prontos para a troca de energias e do aprendizado. Então nós, como sempre, na nossa casa, nós temos alguns recados antes de iniciarmos a nossa palestra. Como sempre, vocês sabem, as nossas atividades aqui se inicia no domingo às 10 horas, né? Com palestras e passes. Temos a evangelização infantil. Enquanto os pais assistem a palestra, as crianças vão sendo assistidas também por uma expositora, encaminhando então os nossos pequenos já no caminho do conhecimento moral, espiritual, com a leitura e o ensino apropriado à faixa etária dessas crianças, né? Segunda-feira nós temos também o passe, a palestra. Terça-feira também às 20 horas, segunda e quinta às 20 horas. Terça-feira o tratamento de passe para dependentes químicos, depressão. Então, essas crianças, as pessoas que têm um problema com alguém na família, esteja passando por essas dificuldades, e que a pessoa principal, responsável, não queira comparecer para o tratamento direto aqui na nossa casa, então pode ser substituído por um parente, geralmente a mãe, né, que vem aqui, porque se trata da maioria de jovens que ficam presos ao vício e eles não têm força nenhuma para procurar então ajuda. Então, através da mãe, da mãezinha querida, pode receber o seu tratamento à distância e os espíritos amigos prestam assistência a essa criatura, né? Provavelmente ela terá alguma melhora. Quarta-feira nós temos então às 14 horas palestra e passe para as pessoas que não têm problema de horário e que dê preferência para o aprendizado ou para comparecer à nossa casa durante o período vespertino, né? Então, às 14 horas. E temos também o plantão às 13h15 nessa quarta-feira. Domingo o plantão é 9h30. Estamos também com um trabalho novo agora de ajuda, distribuindo café, leite e o lanche, né? Esses nossos irmãos que ficam desabrigados embaixo das pontes aí do metrô, aí da nossa vizinhança. Então, cada 15 dias nós estamos com uma pequena equipe fazendo esse trabalho de ajuda, né? Ajuda a caridade em andamento, como Jesus queria, né? Amar o próximo como a si mesmo. E a caridade sempre presente para que nós tenhamos, então, unindo o útil ao agradável. O Evangelho e ajuda, né? E o nosso trabalho social é as cestas básicas que nós distribuímos para 30 famílias. São 60 cestas, né? Todo segundo sábado do mês. Esse sábado agora, dia 13, nós vamos fazer a distribuição. Quem quiser acompanhar o trabalho, quem quiser assistir a palestra que nós fazemos para esse pessoal que aqui chega, então serão todos bem-vindos, né? E nós precisamos sempre daqueles alimentos para compor a cesta, né? É o leite em pó, principalmente por causa das crianças, né? Macarrão, o óleo, molho de tomate, o feijão. E o arroz nós estamos bastante supridos, graças a uma grande doação que nós tivemos. Então nós convidamos a todos a fazer essa campanha no seu prédio, na faculdade, no trabalho, aqueles que querem ajudar, né, de uma maneira maior,
contribuindo com um pouquinho mais, juntamente cotizando com os amigos também. Tudo pode ser possível, né? Quando se tem boa vontade, quando se tem o conhecimento da necessidade que nós temos de nos ajudar uns aos outros. Muito bem, agora nós temos a parte recreativa aqui da nossa casa. Nós estamos marcando aqui já a viagem para Araxá. Esse ano nós estamos programando para o dia 31 de outubro, é uma sexta-feira, né? A saída daqui do nosso centro. Vai chegar a Uberaba no dia 1º, direto, o pessoal vai direto, o ônibus vai direto para o centro lá do Bacelli. Nós vamos assistir uma palestra lá. As pessoas que querem receber, às vezes, alguma mensagem de algum amigo, algum ente querido, alguma pessoa que já partiu, às vezes é possível receber até uma mensagem, né? Como nós já tivemos a oportunidade de presenciar da última vez que lá nós estivemos. No segundo sábado, então nós vamos chegar lá no dia 1º, no centro Bacelli, depois vamos tomar nossa viagem, vamos para Araxá, né? Nós vamos ficar hospedados no Sesc Araxá, é um hotel muito bom para as pessoas se descontrair bem. E no sábado à noite nós vamos até o Tadeu, lá em Araxá também, conhecer o trabalho do Tadeu, né? Para quem não conhece, ele tem um trabalho muito grande junto aos idosos. Seria de bom ouvir que todos pudessem conhecer o trabalho desses nossos confrades lá de Minas. E no domingo, amanhã livre, quem quiser tomar o seu banho na fonte lá da Dona Beija, e o almoço, e depois a volta para São Paulo. Quem quiser mais informações, é procurar aqui a Sandra, né? De segunda a sábado, menos a sexta, aqui na livraria. E no domingo, falar com o Mauro ou com a Cida. É um precinho módico, que sempre vai sobrar alguma coisinha também, que esses recursos serão direcionados para o nosso trabalho social. E assim, então, meus irmãos, dados nossos recados, vamos nos ligar junto a Jesus, com nossos pensamentos elevados, cada um mentalizando o nosso mestre, ou aquela criatura que lhe toca mais o coração, mais a alma. E vamos agradecendo a Ele, nosso Pai, Criador, por mais essa oportunidade que nós temos aqui, no intervalo do nosso trabalho, a volta ao lar. Vamos ter algum tempo para reabastecer as nossas energias, nosso corpo, a nossa mente, com essas energias salutares que esses amigos nos trazem. Desde que aqui chegamos, já estão antes de nós preparando aqui nosso ambiente, nos envolvem com muito carinho, conhecedores do problema de cada um de nós. Desde que chegamos já vão nos recebendo, nos auxiliando, e cada um está sendo cuidado de acordo com a sua necessidade. Esse trabalho se conclui depois dos passes na nossa sala que já está preparada. Então, Jesus, amigo, mais uma vez te agradecemos por esse dia. Agradecemos ao anjo guardião bondoso que guarda a nós e o nosso lar, a todos aqueles que nós amamos. E por mais esse dia de vida, por essa reencarnação abençoada que recebemos, Pai, nós te agradecemos. E pedimos que esteja conosco e que a luz se faça em nossos corações, amplie os nossos conhecimentos e que nós conquistemos a paz e todas as virtudes necessárias ao nosso crescimento. Nos auxilie, Senhor, a sermos compassivos, a sermos pacientes, a convivermos com amor e carinho com todas as pessoas. Hoje e sempre agradecemos aos amigos da espiritualidade, ao nosso dirigente espiritual e pedimos permissão a ele para que iniciemos então a nossa reunião da noite. E vamos pedir a todos que prestem bastante atenção no tema que a nossa irmã Kátia vai fazer por todos nós. É um livro de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, Fonte Viva. Então nós vamos desenvolver a nossa companheira com muito carinho, desejando a ela muita felicidade, que ela seja bastante feliz na exposição da noite. Tá bom? Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre, né? E vamos conversar então um pouquinho sobre um texto de Emmanuel, no Fonte Viva,
quem quiser depois ler em casa, eu não vou ler a mensagem aqui, é a lição 50, que se chama Avancemos. O comentário de Emmanuel é baseado num trecho da Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Eu vou ler o que diz Paulo, depois nós vamos conversar, então, a respeito. Paulo escreve às pessoas de Filipe: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. É muito interessante porque Paulo, quando escreve, né, Paulo é o grande divulgador do cristianismo para os não-judeus, né? Ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Paulo começa o seu trabalho depois da desencarnação de Jesus, e o termo cristianismo, cristãos, é criado em função do trabalho de Paulo. Porque quem cria esse nome, inclusive, é Lucas, que era um médico e se torna discípulo de Paulo. Paulo de Tarso era, né, todo mundo conhece a história, mas é sempre bom lembrar, ele era um tribuno judeu. Ele era membro do Sinédrio, ele era um juiz, né, um grande conhecedor da lei judaica. E ele era um perseguidor daquela comunidade nascente dos seguidores de Jesus, dos seguidores do Cristo, que não tinha um nome determinado. Eles não existia cristianismo, nada disso, porque todos, inclusive, eram judeus. Né? E Jesus tinha trabalhado junto aos judeus. E Paulo, na perseguição aos seguidores de Jesus, ele acaba, na estrada de Damasco, tendo a visão de Jesus, e aí vem a parte que todo mundo conhece, e ele se chamava antes Saulo. Né? E quando ele se assume como seguidor de Jesus, ele muda o seu nome Saulo é Paulo em grego, né? Ele faz a mudança idiomática do grego para o latim. E ele passa a se chamar Paulo. Isso tudo é importante porque Paulo vai fazer um trabalho junto aos não-judeus. Ele é o grande difusor, né, da doutrina de Jesus. E Lucas, que era um seguidor, ele se torna um discípulo de Paulo, ele acaba dando esse nome de cristão, porque se seguiam o Cristo, eram cristãos. Isso surge, quem se interessa por esses assuntos, está em Atos dos Apóstolos, que é escrito por Lucas, quando ele vai contando como era a vida dos cristãos, né, dessa comunidade, após a desencarnação de Jesus. E ele conta até uma parte da vida de Paulo. Bom, o que é importante nessa história? Né? Nesse trabalho que Paulo fez, ele criou comunidades que trabalhavam, que viviam seguindo as orientações deixadas por Jesus, que ele recebeu através daqueles apóstolos de Jesus que estavam vivos e que viviam numa comunidade que se chamava Casa do Caminho, que ficava próxima a Jerusalém. E se chamava Casa do Caminho porque ela ficava exatamente na estrada, no caminho, né, para Jerusalém. Olha que interessante. Por isso que era casa, porque ficava no caminho mesmo. E o objetivo era ajudar os viajantes, era ajudar todos aqueles que sofriam. Os doentes, os pobres, os estrupiados. Quer dizer, todo o trabalho que Jesus fazia, os apóstolos começam a fazer nessa comunidade. Isso tudo, como eu disse, está em Atos dos Apóstolos. Isso é história, né? Faz parte da história da humanidade mesmo. E aí, Paulo cria essas comunidades fora, né, da Judéia e começa a mandar cartas, porque ele tinha que se comunicar com esse pessoal, porque claro que essas comunidades eram novas e tinham problemas políticos, administrativos, né, de eu não me dou com fulano, então eu brigo, e a comunidade sofre o problema disso, e ele escrevia. Então, as epístolas que estão lá no Novo Testamento são essas cartas de Paulo às comunidades que ele havia criado. E tem o povo da cidade de Filipe, que são os filipenses, né? Que é para quem ele escreve essa carta. Essa carta é curta, ela tem 4 capítulos, e ele começa falando, no primeiro e no segundo capítulo, porque esse texto está no terceiro, né? Ele começa falando da vida dele. Ele sempre se dirige à comunidade, ou encaminhando Timóteo, que era um grande auxiliar dele, e alguns outros que ele tinha como auxiliares também, mas no caso de Filipe ele está encaminhando Timóteo,
E ele vai contando sempre, falando do problema das pessoas e dando exemplos de como elas podem resolver. No caso dos filipenses, ele está encaminhando Timóteo para lá e fala para as pessoas, né, que elas tinham que ficar um pouco alertas para o que era de fato importante. Porque, por exemplo, ele tinha um passado que fazia parte dele. Né? E claro que não era o passado, né, dos mais recomendáveis. Ele havia matado em nome do judaísmo contra Jesus. Né? E por isso que ele fala assim, olha, eu fiz um monte de coisa, mas tudo isso só serviu de esterco para que, ele usa essa palavra literalmente, quem for à Bíblia, ao Novo Testamento vai ver isso, ele fala assim, serviu só de esterco para aquilo que é mais importante, que é a minha aproximação a Deus. E aí ele coloca esse texto onde ele diz que ele não alcançou ainda a perfeição, mas que as coisas que ficam atrás não são importantes, que o avanço, né, para que ele avance, as coisas se encontram diante dele e não atrás. E é muito interessante falar sobre esse tema no dia de hoje. Né? Hoje é o dia 11 de setembro. É uma data que marcou a história bem recente da humanidade por uma tragédia. E, infelizmente, quando nós temos esse tipo de tragédia, muitas pessoas ficam presas à tragédia e não conseguem caminhar. Um exemplo típico, né? Até usando acidentes aéreos, essas coisas. As famílias das vítimas costumam fazer o quê? Em nome da justiça, não é assim? Promovem brigas, discussões, manifestações, transformam, na verdade, vocês desculpem a expressão que eu vou usar, mas bem isso, aquele que morreu num negócio. Porque eu quero dinheiro para me ressarcir a falta que o outro faz. Porque, gente, se nós formos... Desculpa se alguém perdeu algum parente nessa situação, mas é algo que nós temos que começar a refletir. Que justiça nós estamos pedindo? A justiça que vale no final de toda e qualquer história é a justiça divina. Os motivos que levam as pessoas a estarem reunidas nesse tipo de calamidade, porque isso é uma calamidade, é uma situação deplorável, existem motivos, existe todo um trabalho do plano espiritual em reunir as pessoas que precisam passar por aquela situação de um resgate coletivo. Porque é uma desencarnação coletiva, claro, estou falando como espírita, e é isso que nós temos que começar a olhar o mundo como, tentando aplicar no mundo os conhecimentos que nós temos, seja dos ensinamentos de Jesus, seja aqueles que são espíritas, que o espiritismo nos traz. Nós temos que olhar o mundo de uma forma espírita. E o que o espiritismo nos diz? Que nós não sabemos as intenções, nós conhecemos os fatos objetivos. E que nós, como diz Jesus, não devemos julgar. Aquele que julgar será julgado. Com a medida que julgardes, será julgado. E aí nós entramos em toda uma discussão de julgamento, porque nós queremos os culpados. Mas nós estamos pensando de forma imediata. Nós estamos esquecendo que existe uma história, que, como diz Paulo, só serve de adubo para a minha situação atual. E, na verdade, o que me importa é a minha situação futura. Ou seja, o passado é uma referência, tá bom. Mas o que nós vivemos neste momento é resultado do passado. Porque o presente é a coisa mais rápida que existe. Né? Todo mundo chegou aqui 8 horas, já são 8h30, ou seja, 8h25 é passado. Aliás, 8h29 é passado. Quando nós acabamos de falar a palavra presente, o P ficou no passado. Se bobear até o T. Porque termina com E. Vocês percebem? O presente, na verdade, ele não existe de forma palpável. O que existe para nós de forma que não é palpável, mas existe como referência, é um passado. E nós nos apegamos a ele de unhas e dentes, revivendo esse passado o tempo todo, esquecendo que nós precisamos construir um futuro.
E que esse futuro não vai ser construído em cima do passado, nessa revivência do passado. Porque enquanto eu revivo o passado, eu repito o passado. Eu não abro espaço para que o novo se estabeleça. Vamos olhar a história da humanidade. Existem algumas pesquisas aí que colocam que na Terra, ao mesmo tempo, sempre existem mais ou menos 50 guerras, em níveis diferentes de importância, mais 50 rebeliões, revoltas, desde todo sempre, ou seja, sempre, né? Porque desde que o homem está na Terra, tirando aquele homem pré-histórico que caçava mamute, né, e era nômade, a guerra existe. Porque a hora que a família começou a crescer, e o povo começou a casar e começou a vir agregado, que começa a se formar os núcleos, é ali que começa a briga e a disputa pelo poder, pelo território, pelo alimento. E nessa disputa nós começamos a desenvolver as guerras. E daí para frente nós guerreamos o tempo todo. E nós guerreamos em nome da paz, o que é muito pior. Nós guerreamos em nome de Deus, em nome de Jesus. Porque a gente fala, né, das cruzadas, porque isso, né, tem o pessoal que defende as cruzadas como algo romântico. Na verdade, foi um comportamento político de interesses econômicos profundos. Porque, na verdade, a Europa precisava dos temperos, das especiarias que tinha lá. Como estava com problemas comerciais, vamos fazer uma guerra, manda o povo lá, eu domino e eu tenho tudo sem pagar nada. Olha, porque é isso que acontece. E nós vemos essas coisas de uma forma romanceada. Agora, o que aconteceu em 11 de setembro é diferente das cruzadas? Nós estamos repetindo. A história se repete. Em nome de Deus, eu mato o meu próximo literalmente. Porque nós matamos o próximo em pensamento várias vezes. Né? Toda vez que a gente quer ver alguém morto, a gente está vendo fulano morto, não é? E todo mundo aqui, eu acho que já passou por essa situação, no mínimo uma vez, né, Jurandir? Uma vez na vida já quis ver alguém morto. Espero que não se aborreçam com isso, porque nós estamos evoluindo. Enquanto nós não estivermos perfeitos, nós vamos querer ver o outro morto mesmo, porque ele nos incomoda, né? Esquecendo que ele só nos incomoda porque nós permitimos. E tudo isso tem a ver com o passado, meus queridos, que é o que Paulo pede que nós deixemos. Ou seja, a minha história é importante para eu saber quem eu sou hoje. Só para eu saber o que eu vou ser amanhã, ela deixa de ter importância no sentido de que eu vou ter que construir um novo. E por que nós ficamos repetindo a história? Por que nós ficamos revivendo as mesmas situações? Porque essas nós conhecemos. Eu já sei como é sofrer porque não tenho dinheiro. Eu já sei como é comer muito, depois ter que fazer dieta para emagrecer. Eu já sei como é brigar com o chefe e ficar sem emprego. Eu já sei como é puxar o tapete do meu colega. Eu já sei fazer tudo isso. Então eu continuo fazendo, porque primeiro eu já sei fazer, segundo eu já sei que resultado eu vou ter. É melhor um mal conhecido do que o bom desconhecido. Porque qual é a nossa referência de ser bom? O nosso futuro é sermos bons. Vamos lá. Né? Nós estamos aqui para evoluirmos e nos tornarmos tão puros quanto possíveis. Tão perfeitos, nos aproximarmos de Deus. Quais são os nossos exemplos de espírito perfeito? O máximo que nós temos é Jesus. Que vida que ele teve, né? Não é? Ele conta lá, ele mesmo diz, segundo passagem do Evangelho, que ele não tinha nenhuma pedra para encostar a cabeça. Nós temos aqueles colchões maravilhosos, com aqueles travesseiros fantásticos, lençol do material que quiser, cobertor não sei do que, não é assim? E se não tem, sonha em ter aquela cama box com colchão de 50 centímetros de altura, assim, lindíssima, né? Sonho de consumo. A tecnologia está aí para ser usada da mesma forma que tem os nossos amigos assistindo aqui pela internet. Isso é uso da tecnologia. O problema não é usar a tecnologia, usar as vantagens da vida moderna. Que bom que nós temos evolução intelectual para isso. O problema é como nós fazemos para usar isso. Qual é o caminho que nós estamos percorrendo? Então, a nossa referência, voltando lá, é Jesus. Então, ele não tinha onde pôr a cabeça. Ele vivia perseguido, todo mundo queria ver ele preso, e acabaram crucificando depois de fazer ele andar
quilômetros, arrastando uma cruz pesadíssima, levando chicoteada, não é isso? Então, este é o nosso exemplo de perfeição. Ainda mais numa sociedade de culto ao corpo como nós temos, todo mundo tem que ser magro, bonito, musculoso, não é? Não é assim? A sociedade promove esse tipo de coisa. E quem é a sociedade? Ela não existe sem a nossa participação. E quando eu digo participação, é inclusive a participação pela omissão. A partir do momento que eu não me posiciono, porque eu não quero tomar partido, eu estou aprovando, eu estou dando autoridade para que em meu nome pratiquem as maiores atrocidades. Se eu não quero que elas sejam praticadas, eu vou ter que me colocar. Ou seja, eu vou ter que me posicionar, vou ter que pôr minha cara bordoada, vou ter que falar assim, pode bater, porque eu não concordo. Isso é construir o futuro, porque eu não sei o que vai acontecer comigo depois que eu tiver esse posicionamento. Porque nós sempre pensamos materialmente. Então, assim, não, se eu fizer isso, eu sei que a empresa que eu trabalho promove a corrupção, e eu chegar para o meu chefe e falar assim, olha, eu não concordo mais com isso, não contem com a minha colaboração, eu vou perder o emprego. Tá bom. Nós estamos pensando de forma material. Nós não estamos fazendo a mesma forma de pensamento de Paulo. Nós estamos dizendo, não, mas eu preciso de dinheiro para viver. Mas será que com a consciência tranquila não consegue ganhar dinheiro suficiente para viver? Porque será que o dinheiro que a gente ganha sem a consciência estar tranquila tem algum valor para nós? Vocês percebem? Se eu sei de onde vem essa história que se usa, né, na sociedade, de que o dinheiro não tem cor, não tem origem, né, que dinheiro não tem nada disso. Tem sim. Da onde vem? Claro que isso funciona quando a nossa consciência está desperta. Porque para muitas pessoas que vivem nesse meio de corrupção, de tráfico de drogas, isso não tem nenhuma importância, porque eles não têm consciência. Logo, não há responsabilidade. Olha que coisa legal. Eles não têm questionamento de consciência, porque eles não têm conhecimento de que eles não estão com isso claro para eles, de que eles são imortais. De que eles não são matéria, de que eles são um espírito caminhando para uma evolução. Como eles não têm isso claro, isso nem passa para eles, eles vivem um momento, literalmente, de forma puramente material, eles não têm consciência daquilo que eles são. A hora que nós começamos a ter, essas coisas passam a ter valor na nossa vida, sim. Porque nós começamos a falar assim, olha, hoje eu não fui muito simpática com tal pessoa. A nossa consciência nos acusa, nos cobra comportamentos. Então, será que manter um emprego de corrupção, ou através da corrupção, da consciência tranquila, o dinheiro é bem-vindo? Ou cada vez que a gente gasta o dinheiro, ou conquista alguma coisa, fala assim, mas esse dinheiro prejudicou fulano, prejudicou ciclano. Será que não tem este questionamento? Porque nós nos preocupamos agora, e Jesus nos fala que nós temos que aprender a viver neste mundo como seres espirituais. Paulo de Tarso coloca isso de forma muito clara numa de suas epístolas, quando ele nos diz que é ser do mundo sem ser o mundo. Eu estou inserida nessa sociedade com um objetivo, que é aprender e construir o meu futuro. Mas eu não preciso fazer o que a sociedade faz. Ou seja, eu posso evoluir de forma mais suave do que eu venho evoluindo. Se eu parar de lutar contra a lei divina. Se eu parar de lutar contra a minha evolução. Se eu falar assim, eu só sou um espírito em processo evolutivo quando eu estou na casa espírita. Quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu não sou, não. Aqui eu sou um competidor, eu tenho que matar um leão por dia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque é isso. Porque... Nós somos espíritos nas duas condições. Nós temos que fazer escolhas que sejam boas para a construção desse futuro que nós não sabemos como é, porque nós não sabemos o que é ser bom integralmente, mas nós sabemos como nós nos sentimos bem quando nós temos um comportamento cristão, aquilo que se define comportamento cristão. Quando nós somos caridosos desinteressadamente, quando nós ajudamos o outro sem interesse. Porque quantas vezes nós nos sentimos bem de ajudar o outro?
nós ajudamos num impulso. Aí depois a gente começa a racionalizar. Eu estou precisando tanto de ajuda, né? O plano espiritual tem que ver o que eu fiz hoje. Eu fui tão boazinha. Na hora que eu fiz, eu não racionalizei. Mas aí eu começo a barganhar, porque eu quero alguma coisa em troca, de uma forma ou de outra. É aquele ditadinho de que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ora, nós pedimos o quê? Evolução. Nós pedimos paciência, tolerância. Como nós vamos desenvolver tudo isso se não aparecerem as situações para que essas coisas sejam desenvolvidas? Deus não nos dá essas coisas. Essas são potencialidades que nós temos que desenvolver. Porque, na verdade, tudo isso está em nós. Precisa ser trabalhado e ser desenvolvido, que é o que Paulo coloca aqui. Vou reler. Olha. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. As coisas que se encontram diante de mim estão em mim. Elas precisam desabrochar. E elas vão desabrochar pela ação da minha vontade. E essa vontade é que é complicada. Porque às vezes a gente fala assim, o dia que eu estiver rico eu faço tal coisa. O dia que eu ganhar na loteria eu faço tal coisa. Será que faz mesmo? O dia que eu ganhar na loteria, Jurandir, eu dou para vocês, assim, 500 cestas básicas por mês, tá bom? Só que, olha, vou te falar, eu não jogo. Ok? Eu sei que eu não vou ganhar. Mesmo quem joga, já parou para pensar na lei da probabilidade? Qual a probabilidade de ganhar? E não adianta vir com essa história, a probabilidade é 0,0 não sei o que lá, mas a hora que eu ganho é 100%. Tá bom. Quantos ganham? E a responsabilidade de quem ganha? Será que a hora que vê aquele dinheirão vai lembrar da caridade ou vai começar a pensar na fila que já está na porta e que você tem que mandar embora porque todo mundo quer te pedir dinheiro? Ou você vai aproveitar para ter aquela vida que eu pedi a Deus? E vamos agir como nós agimos ao longo de toda a nossa história. Para nós avançarmos, nós vamos ter, meus queridos, que começar a arriscar o novo. Nós temos medo do novo porque nós temos medo do desconhecido. Não é? Todo mundo aqui, com exceção dela, que é muito novinha ainda, já se apaixonou na vida. Ela já também? Bom. Mas será que ela já sabe o que é isso, né? Aquele frio no estômago, aquele buraco no estômago do primeiro encontro, não é? É o desconhecido. E você vai numa ansiedade. Aquilo faz um mal terrível para o organismo, né? Acho que por isso que a gente vai ficando velho e para de se apaixonar, porque o organismo não aguenta mais. Se apaixonar, infarta, entendeu? Porque não aguenta, né? É muita adrenalina no organismo. Vai judiando, né? O amor na maturidade fica mais suave, né? Quem sabe fica amor mesmo, deixa de ser paixão, né? Mas este primeiro encontro, eu estou fazendo analogia porque o futuro que nos aguarda, que nós não sabemos qual é a mesma coisa. Nos gera uma expectativa do desconhecido. E nós preferimos ficar com o que é conhecido. Porque nós temos medo de arriscar e perder o que nós conquistamos. E aí é que vem essa visão de como nós nos olhamos, como seres espirituais imortais ou como ser temporal, como matéria. Por quê? O que eu vou perder se eu arriscar? O que eu posso perder? O pior que eu posso perder. O emprego, a casa, não é? Todos os meus bens materiais. E o que eu conquisto? Não sei, dizem que a vida, né? A vida eterna, né? Que eu vou herdar o céu. Que eu vou me tornar, né? Vou herdar a terra. Os mansos herdarão a terra. Aqueles que sofrerem injustiças em meu nome serão bem-aventurados. E o que eu ganho com isso de forma prática? Nós ganhamos a condição de evolução. O risco é grande, porque nós sabemos que somos, mas na verdade nós não temos a convicção. Porque graças à encarnação, enquanto nós estamos aqui reunidos, nós não lembramos do nosso passado mais distante. Cá entre nós não lembramos nem de muita coisa dessa vida mesmo, né?
Tem gente que não deve lembrar nem o que almoçou hoje, principalmente se a comida não estava muito boa, né? Mas, quando eu não lembro do passado, que garantia eu tenho que eu sou um espírito imortal? Ah, eu tenho porque me contam. Não, porque eu sei, porque eu leio. Mas que certeza eu tenho? Porque crer é ter certeza. Eu acho que é Divaldo que fala, ou era Chico, não lembro, que fala assim, eu não creio, eu sei. Eu sei que há vida após a morte. Eu sei que há múltiplas encarnações. Por que eu sei? Porque eu analiso a minha vida. Só que isso dá trabalho e não é muito agradável. Porque eu sou obrigada a conhecer os meus defeitos, pelo menos alguns deles, os que estão mais aparentes. Procurar saber que rumo eu tenho que tomar para melhorar isso. Para fazer isso que Paulo fala, eu tenho que construir. O passado está lá, eu já fiz aquilo. Eu tenho que tentar fazer diferente. O convite de Jesus é o convite da renovação. O convite da doutrina espírita é o convite da renovação. E o convite de Paulo em todo o seu trabalho, fora de Israel, junto aos gentios, entenda-se, os que não eram judeus, porque de um modo geral eles eram politeístas, né? Eram pagãos. O trabalho de Paulo é o trabalho da renovação. Aliás, aquela visão de Paulo em Damasco é um exemplo básico da renovação. No Evangelho nós temos 2 grandes exemplos de renovação. O de Maria de Magdala, o vulgo Maria Madalena, né? E Paulo de Tarso. Eles nos mostram que é possível mudar tudo de um momento para o outro pela ação da vontade. E esse exemplo não é para nós seguirmos na integralidade, não é para todo mundo sair daqui hoje e falar assim, bom, largo o meu emprego, largo isso, porque daí vai virar um peso para a sociedade, que a sociedade não tem que arcar. Mas é como eu estou usando as minhas conquistas materiais. Como eu estou usando o dinheiro do meu salário, como eu estou usando a minha casa, como eu me relaciono com as pessoas no trânsito, com o meu carro, no transporte público. Qual é a minha relação? Eu estou fechando todo mundo no trânsito? Eu quero ser o dono da rua? Então eu não estou usando o meu transporte como forma de integração na sociedade. Eu estou usando como forma de exclusão. Eu quero me excluir deste meio, então eu quero ser sozinho. Além de tudo, eu estou usando de uma forma como eu sou melhor que os outros. A forma como as pessoas entram no metrô, em trem, em ônibus, a hora que as coisas chegam no ponto, assim, é um exemplo típico, porque parece que elas estão sozinhas. Então, você vai para a Praça da Sé, parece que tem 100 pessoas sozinhas para entrar na mesma porta no mesmo momento. Você vê o trânsito na 23 de maio, na Marginal, aqui na Cruzeiro do Sul, parece que tem 500 carros sozinhos, dono da rua. Como se ninguém tivesse outro carro na frente. Eu estou exagerando, pessoal? Nós estamos usando como as nossas conquistas materiais. E eu estou construindo que futuro para mim? De paz, harmonia, tranquilidade, equilíbrio. O que eu vou receber de volta? Tudo é ação e reação. Se eu sou faminha e fico cortando todo mundo, como que eu quero que as pessoas não me cortem? Como eu reclamo do motoqueiro que taca o pé no meu espelho retrovisor? Ele está me devolvendo o que eu faço. Porque é rápido, está cada vez mais... Aliás, a lei de ação e reação está cada vez mais rápida, né? Você faz aqui, leva já. Não é mais ali na esquina, é aqui mesmo, né? Já cai a carapuça, você fala assim, paguei o mico, né? Porque a nossa vida está muito rápida. Os nossos avanços intelectuais têm que servir para a nossa evolução espiritual, não para termos cada vez mais materialmente, porque a hora que desencarnarmos, nós não vamos levar o carro, a casa, mas nós vamos levar o nosso conhecimento adquirido através dos títulos universitários que nós conquistamos, por exemplo. Desde que eu não tenha conquistado o título, apenas para pôr diploma na parede. Se eu me dispus a estudar, se eu me dispus a aprender naquilo, isso eu levo. Eu vou levar os idiomas que eu aprendi, o trabalho que eu aprendi, e eu vou levar o carinho de todos aqueles que eu ajudei, de forma direta e indireta. Ou seja,
de todos aqueles que, por eu não ser competitivo e não ter medo que tirem o meu lugar no meu trabalho, eu ensino a trabalhar. Porque essas pessoas, em algum momento da vida delas, mesmo que eu ensine, elas puxem meu tapete, porque elas foram competitivas, não souberam entender o meu comportamento, não faz mal, não sou eu que tenho que julgar, a justiça divina, a lei de ação e reação dá conta disso. Um dia vão lembrar com carinho que eu as ensinei alguma coisa. Por mais besteira que eu faça na vida, Kátia Penteado mesmo, eu levo o carinho que eu recebo, por exemplo, de todos vocês, quando eu estou aqui, que vocês me olham com simpatia. Porque vocês não lembram se no passado eu não cometi uma atrocidade contra todos vocês. Vocês não lembram disso. Por isso a vantagem da encarnação, para que por não lembrar do passado, nós tenhamos a possibilidade de não revivê-lo. Nós temos que construir o nosso futuro. Se nós queremos herdar a terra regenerada, se nós queremos de fato herdar a terra, ser bem-aventurados, nós temos de agir a partir de já. Pela mudança do padrão mental, pela mudança da visão de mundo. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de falar, ai, meu passado era tão bom, eu era feliz e não sabia. Não, não era feliz. Feliz eu sou agora. Nós estamos todos no melhor momento da nossa evolução. Nós estamos no melhor momento hoje. Este minuto é o melhor minuto de toda a nossa trajetória evolutiva. Porque ele é o presente e é a minha oportunidade de construção do futuro. A minha manhã já ficou. Nós temos que ter a noção dessa temporalidade, dessa brevidade do tempo, para que possamos avançar com um pouco mais de segurança. Porque o futuro que nos aguarda vai ser excelente. Emmanuel termina a mensagem aqui, ele dá, eu vou ler rápido, eu sei que eu já estourei o tempo, mas vou ler rapidamente. Ele fala, por exemplo, que o passado nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Da mesma forma que algumas pessoas se apegam a esse tipo de calamidade que eu falei para vocês e ficam querendo cobrar justiça a qualquer preço, algumas pessoas ficam vivendo situações de felicidade do passado e não avançam. Ai, porque o passado, minha infância foi tão boa. E aquele saudosismo, isso não leva a gente a nada, né? E aí ele nos diz também que é imprescindível exumar. Exumar é arrancar, é tirar, né? É abrir. Quando você exuma um cadáver, você tira ali os restos. Né? Ou seja, é fazer a limpeza completa. Vamos exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes. Meus amores, excesso de alegria, excesso de tristeza, entorpece. Entorpece o sentido, entorpece o corpo físico. Né? Vamos ficar alertas. Nós temos que estar atentos a nós, não mais ao outro, para que possamos seguir Paulo de Tarso e aí seguir Jesus também. Um beijo grande a todos, obrigada pelo carinho, um abraço a todos. Muito bem, agora é a hora das perguntas, das colocações. Quem quer primeiro? O senhor é o primeiro? Hoje vamos massacrar aqui. Vamos lá. Kátia, o progresso científico da humanidade, né? Às vezes é egoísta, avarento, né? Por exemplo, um laboratório descobre um remédio aí para curar câncer, né? Ele não revela para ninguém, né? Ele fica com aquele segredo entesourado porque vai auferir lucros, né? E coisas desse tipo, né? Quer dizer, eu acho que isso tudo que você falou precisa um meio termo entre uma coisa e outra, né? Julgar bem, né? Então, porque na verdade, o avanço intelectual, só me desculpe discordar, não é egoísta. Quem é egoísta são os homens que nós temos que tomar cuidado com isso, porque o cientista que muitas vezes consegue o avanço, ele não está nem um pouco preocupado se ele vai ganhar com aquilo, se ele não vai ganhar com aquilo. O problema é
da competição da sociedade. Então, os avanços intelectuais são fantásticos. O problema é como nós usamos. Um exemplo típico é a bomba atômica, né? Descobrir a frição do átomo, descobrir que o átomo era divisível, sim, né? É uma ruptura num paradigma científico importantíssimo. O problema é isso, como isso foi usado. Outro caso é o caso do avião. Santos Dumont acabou se suicidando porque o avião que ele usou foi que ele inventou foi usado na Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos que entender que o avanço intelectual ele é desinteressado. Quem tem interesse são os homens. Porque o avanço intelectual não caminha lado a lado com o avanço moral. Né? Avanço intelectual não. Por isso, nós temos que estar atentos. Se nós avançamos intelectualmente e não aplicamos o nosso avanço em benefício do outro, nós só avançamos intelectualmente. Tá? Desculpa ter discordado do senhor. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Boa palestra, gostei. Obrigada. Eu acho interessante como você citou uma das pessoas que teve um exemplo de transformação interessante. Maria de Magdala é o exemplo de uma mulher rica que, após ser curada de uma séria obsessão, aplicava seus bens em favor da causa de Jesus, como diz o apóstolo Lucas. Ou seja, uma pessoa que tinha uma riqueza de família, né, e herança, né, segundo se pode deduzir e concluir nos estudos da própria Bíblia. Era uma mulher solteira, né, porém era infeliz porque era torturada por uma séria obsessão. O dinheiro bem empregado numa nobre causa faz uma modificação interior. Você passa a ter um objetivo, um ideal. Você transforma ele numa bênção para o seu semelhante, né? Eu acho que esse é um dos maiores exemplos de como uma pessoa que tenha bens possa aplicar. Sim. E ajudar a humanidade. Inclusive, hoje a história está questionando até que ponto Maria de Magdala era de fato uma prostituta. Não era. Não, isso ainda não está provado. Agora, todo mundo sabe o quanto os evangelhos foram manipulados. Cientificamente. Quem manipulou essa história, já se descobriu, foi Gregório Magno, no ano 600. Porque a mulher, já desde os tempos de Jesus, né, a sociedade era desde patriarcal. Antes de Jesus. Né? Então, inclusive, uma das questões que houve entre Paulo, como ele disse, do passado, deixar o passado de lado, a primeira discussão que houve com relação a deixar o passado era que os apóstolos, sendo eles judeus, primeiramente, eles queriam que algumas das instituições do judaísmo passassem a incorporar, quer dizer, o cristianismo nascente incorporasse, né, os rituais. Circuncisão, uma série de a grande briga com Pedro foi da circuncisão. Mas a primeira briga, na realidade, né, Tiago era muito insistente nisso, Pedro também, mas a primeira discussão foi entre Maria Madalena e Pedro. Logo após a passagem de Jesus, ele perguntou: o que Jesus te falou? Ele falou que nós não devemos fazer nenhuma exigência àqueles que queiram aceitar essa nova doutrina de Jesus. Essa primeira discussão, né? Aí Pedro falou: como essa mulher aí vem falar? Os outros apóstolos aí chamaram a atenção de Pedro. Pedro, mas se Jesus deu a ela confiança de participar do meio dele, é porque ela tem esse merecimento. E se ela está dizendo isso, nós temos mais que seguir a vontade do mestre, que era divulgar a boa nova, né? Então, interessante do ponto de vista que essa primeira discussão foi com Maria Madalena. Depois se perpetuou com Paulo, né? De Paulo que não, temos que deixar o passado e seguir, senão os gentios não teriam a chance de se tornar cristãos. Teriam que se tornar primeiramente judeus. Mas é um exemplo de transformação, de uso do bom dinheiro. O dinheiro usado em benefício do outro é sempre ótimo. Muito bem. Obrigada a todos. Nosso tempo já está estourando. Se alguém tiver alguma pergunta aí. Senão a gente pode conversar no final também, não tem problema. Não, tá. Obrigada a todos pelo carinho. Então nós agradecemos a Cátia, né? Que ela seja sempre bem-vinda. Vai ser escalada outras vezes, né? Todo mundo gostou da palestra da Cátia. Gostou? Eu gostei.
Foi bastante objetiva, né? Está muito bom. Muito bem. Então agora nós vamos passar as nossas vibrações, né? Vamos nos aquietando, nos tranquilizando, continuando com as nossas ligações com o plano espiritual, né? Com nossos amigos da espiritualidade. E meus irmãos, então nós vamos continuar com nossos pensamentos com Jesus, agradecendo a oportunidade do aprendizado, mais essa noite de paz, que essa alegria possa ser levada também para outros irmãos nossos que não têm a oportunidade ou não tiveram a oportunidade como nós, de passarmos aqui essa horinha, né? Alegres, felizes, aprendendo. E nós agradecemos a Deus por isso. E vamos então mentalizar o nosso planeta, levando essa paz que nós estamos tendo aqui, nesse momento. São poucas pessoas reunidas, encarnadas, mas um grande número de espíritos amigos, como nós também no aprendizado. E formamos aqui uma cadeia imensa, junto com tantas casas, tantos núcleos que nesse momento estão se dirigindo a Deus, numa prece, numa oração, num agradecimento, e junto com essas nossas vibrações, com todos esses nossos irmãos, vamos levar um pouco dessa paz, desse momento que nós estamos vivenciando para toda a humanidade, envolvendo todos os nossos irmãozinhos, em toda parte desse nosso mundo, onde existe a dor, onde existe ainda a violência, tantas doenças, tanto desconforto material e espiritual também, principalmente as pessoas que ignoram a continuidade da vida, a beleza da vida como um todo, partindo de Deus, sabendo que todos nós um dia estaremos vivendo situações melhores ainda. Esse é um momento feliz para nós, mas a humanidade está tão distante ainda da alegria que a aguarda através dessa evolução que Deus está à espera de todos nós e a oportunidades que todos nós recebemos. Então nós abraçamos nossos irmãos em toda parte do nosso mundo, nas regiões em conflito, naquelas situações tão difíceis, através da própria natureza, esses irmãos nossos têm sofrido tanto, o burilamento chega de tantas formas. Nós sabemos que tudo que acontece no mundo é para o nosso próprio bem, é para o nosso crescimento. Temos que tirar proveito, mesmo nas situações mais adversas, é que Deus está sempre conosco. E as oportunidades nos chegam a cada momento. E a cada momento nós temos que ter certeza de que estamos sendo cuidados pelo nosso Pai amantíssimo, através dos seus emissários, de irmãos queridos que começaram como nós e se desenvolveram tanto, e hoje estão no nosso mundo ainda, trabalhando a nosso favor, envolvendo os grandes mestres, os grandes cientistas, os grandes trabalhadores de Jesus, que recebem desses nossos irmãos o apoio, essa cadeia de fraternidade que se estende nesse nosso mundo de prova e expiação, mas que um dia passará a regeneração. Todos nós vamos crescer para Deus. Nós agradecemos ao Pai e vibramos por todos os nossos irmãos. Nesse momento, vamos entrando nos hospitais, com Jesus na frente, com toda a equipe médica, abraçando esses nossos irmãozinhos em dificuldade, levantando-lhes o moral, dando bastante força, pedindo a energia nova, renovada para eles, para que eles vençam as suas provas, suas dificuldades. Vamos vibrar intensamente por esses irmãos, aqueles que estão na solidão das UTIs. Nós pedimos a Deus que envolva esses irmãozinhos, ilumine seus corações, dizendo a eles que logo, logo eles estarão do lado de fora, estarão fortes, estarão trabalhando, estarão nos seus lares. E aqueles irmãos nossos que nós sabemos que às vezes estão já com o pé no miar do novo mundo, que eles recebam também a luz da espiritualidade, a presença dos parentes queridos, e que partam com o coração mais tranquilo. Nós vibramos pelos lares, pedindo a Jesus que o seu evangelho de amor se faça sempre presente nos lares, que todos possam vivenciá-lo com muita responsabilidade,
Que Jesus ampare e proteja cada irmãozinho nosso, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais digna, mais amorosa, mais fraterna. E que Jesus ampare então todos os lares, toda a nossa infância, para que o amor se faça presente e que as violências vão desaparecendo da terra, assim como o orgulho e o egoísmo terão que ser abatidos. Que a paz de Jesus envolva todos os nossos irmãos nas ruas, aqueles que estão com fome, aqueles que estão com sede, e aqueles irmãozinhos nossos que se encontram desesperançados da vida, que recebam também a luz de Jesus, para que eles encontrem seu caminho. Vamos vibrando pelos nossos lares, vamos envolvendo nossos entes queridos no nosso abraço, para que todos nós tenhamos a paz junto de nós, o entendimento, esse amor de Jesus que possa banhar o coração de todos. E vamos estender isso aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de trabalho, de estudos, para que tenhamos um dia bem feliz a partir de hoje, que o futuro se estenda para nós a partir de hoje. Então nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e vamos retornando então ao nosso ambiente, à nossa casa do caminho. Esses amigos queridos já estão nos aguardando também para a conclusão do seu trabalho através da assistência espiritual, dos passes. Nós pedimos que todos se mantenham em silêncio para nos ajudar então nesse trabalho, na conclusão desse trabalho. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade que todos nós tivemos. Vamos agradecer ao nosso amigo espiritual e pedir a permissão para dar por encerrado o nosso trabalho até esta parte. Que assim seja.